Olá, está no ar o nosso podcast Lance. Velocidade ou profundidade? Criatividade ou repetição? Nesse pinga-fogo, a IA na educação corporativa é questionada sem filtros. Prepare-se para reflexões que cutucam onde dói. E aqui, para brilhantar o pinga-fogo de hoje sobre a IA na educação, temos Juliana Junqueira, especialista em educação digital, ensino à distância e gestão do conhecimento. Sua missão é revolucionar a produção de cursos online por meio da automação. Com mais de 18 anos de experiência como roteirista e design instrucional, desenvolve estratégias que unem tecnologia e aprendizagem, acelerando resultados para empresas e instituições. Acredita no poder da aprendizagem autodirigida e no impacto das tecnologias educacionais como ferramenta para escalar o conhecimento. Seu foco está na criação de soluções inovadoras que simplificam e potencializam o desenvolvimento de conteúdos educacionais, otimizando tempo e recursos. Entusiasta da Nova, um estúdio de inteligência criativa que se posiciona como uma feature tech, transformando desafios em estratégias de aprendizagem, combinando tecnologia, design e pensamento sistêmico para ajudar organizações a aprenderem com agilidade e propósito. E também está conosco hoje aqui Isabela Florido Menotti. Ela acredita que a educação impacta pessoas em qualquer etapa da vida e isso que a move. Como pedagoga apreciadora da multidisciplinaridade das trocas, acredita em uma educação transformadora, com foco na experiência de quem aprende, que potencializa a performance e promove crescimento pessoal a partir de experiências de aprendizagem que realmente fazem sentido, seja no contexto escolar, corporativo ou social. Que honra receber aqui vocês, meninas. Muito obrigada pelo prestígio da presença de vocês. E para botar fogo, bora começar com a pergunta do nosso tema IA na educação. Gente, seguinte, hein? A IA vai empoderar os times de aprendizagem ou, no fim, substituir boa parte deles? Vamos começar pela Isa? Vamos pela ordem alfabética. Boa, obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo. Contente de estar aqui com vocês hoje. Acho que vai ser muito gostoso essa troca. Bom, eu acho que tem dois lados aí. A IA ela pode potencializar, empoderar os times de aprendizagem, então ela pode ajudar a automatizar tarefas que a gente pode considerar de repente de baixo valor ou que a gente tem alta repetição. Então ela pode ajudar a gente a criar primeiras versões de roteiros, transcrever vídeos ou gerar, às vezes, banco de questões que a gente consegue imputar ali alguns dados ou algum conteúdo que a gente já programou para gerar o banco de questões, traduzir algum conteúdo mais simples, e aí acho que libera ali o designer de aprendizagem, ou enfim, a pessoa que está cuidando dessa parte de criação de conteúdos para focar no lado mais estratégico. Enfim, aí a IA vai ali virar um parceiro, de repente, de troca de ideias, de brainstorms, que você, de repente, não tem um time inteiro para contar contigo. Acho que ela pode ajudar nesse lugar, mas tem o outro lado alucinógeno. Acho que não tem como fugir um pouco dessa dualidade aí da IA, que traz também um risco, talvez na hora da gente setar o nosso pensamento, né? Então, se a gente se acostuma muito a usar a IA e de repente não trazer soluções mais estratégicas e a gente fica só ali na repetição da IA e sempre recorrendo a ela, acho que foge um pouco do nosso propósito de olhar e de ter a curadoria e de centralizar na experiência do aluno. Muito bom, Isa. E você, Ju, quer trazer um contraponto? Eu acho que eu concordo. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom poder trocar e vocês desafiam muito a nossa inteligência com essas perguntas muito sagazes. E eu concordo um pouco com a Isa, assim, eu acho que a gente está num lugar de utilizar para automatizar alguns processos, principalmente aqueles que são repetitivos, né? Quem nunca criou um banco de questões em 4, 6 horas e depois precisou, sei lá, criar mais outro, e mais outro, e mais outro, sabe que, às vezes, o quiz, por exemplo, é uma forma muito gostosa de usar IA, porque você coloca lá o tema, você gera
20, 30 questões em segundos, e aí você agora vai ter tempo de qualidade para poder fazer a curadoria disso, né? Então, eu acho que a IA, ela vai servir muito para a gente nos processos de criação de curso, de potencialização de aprendizagem, para que a gente consiga aproveitar mais esse tempo de qualidade, com mais tempo, para focar no que realmente é importante, que é a inteligência, que é o planejamento, que é a estratégia e que é a conexão. Então, eu sou muito entusiasta do uso de inteligência artificial para otimizar processo e potencializar aquilo que a gente precisa potencializar, que é a inteligência humana. Ju, você falou uma coisa importante, aí agradecendo mais uma vez a participação de vocês, e a gente tem uma origem parecida, nós três aqui já atuamos como designers, ou atuamos como designer até hoje, e assim, gente, de verdade, tá? E aí pôr no fogo no parquinho mesmo. Vocês falaram muito sobre essa questão da potencialização da inteligência humana, e a potencialização da burrice também, né? Porque olha só, imagine a situação daquela pessoa profissional que entregava aquele mais do mesmo, que precisava o consultor de aprendizagem perguntar o que isso liga Lé com CRE. E aí, esse povo aí, desculpa, tá? Mas assim, da mesma maneira que a gente imagina que no meio fotográfico, né, tem artistas da fotografia que fazem imagens incríveis, e aí quando veio a câmera digital, continuou fazendo trabalhos incríveis, entendeu? Teve gente que estava acostumada a fazer aquelas fotinhas lá e rodou. Então, assim, concordo com o que vocês trouxeram, mas queria trazer essa dimensão também, de que é complicado. Eu sou de um tempo, e aí eu estou aqui na presença da minha primeira consultora e de uma pessoa que trabalhou comigo como DA, como designer. Cara, a gente sempre amou a trama, entendeu? Então, se a pessoa não está versada na trama, na solução, de entender como é que faz a solução de aprendizagem, fica só tirando pedido. Vocês acham que isso faz sentido? Ou eu estou brisando aqui? Eu Essas acho que. pessoas, Pode falar, Ju, manda ver. não, eu acho que essas pessoas, elas vão ser substituídas pela IA, sim, e talvez muito bem substituídas, vou te falar bem da verdade. Pessoas que não têm esse ímpeto de conectar e de continuar no mais do mesmo, de não seguir atrás. A gente tem muito medo de ser substituído. Só que a substituição é uma coisa natural que foi acontecendo ao longo dos séculos, ao longo da jornada das carreiras, ao longo, meus bisavós, meus avós, eles não teriam mais hoje a profissão que eles tinham originalmente. Então, eles foram substituídos por máquinas também. E eu acho que essas pessoas que não aproveitam das potencialidades da ferramenta, porque a IA é só uma ferramenta, para se recolocar, para se posicionar, para buscar uma inteligência e de transformação, né, de ampliação daquilo que a pessoa faz, ela vai ser substituída sim. Eu concordo. E eu acho que a inteligência artificial, acho que reiterando um pouco do que a Ju falou, ela, ela é amplificadora de intenções. Então, se você valoriza ali esse lado humano, então, o aprendizado, o pensamento crítico, a IA, ela pode ser, sim, sua aliada. Mas se você vai sempre no foco do mais rápido, porque eu tenho pressa, porque eu preciso acabar esse negócio rápido, ou porque vai ser mais sensação de eficiência, mas esvazia um sentido, né? Disso que a gente falou do poderoso. Então, eu acho que ela vira, como vocês deram o nome aqui da pauta, de alucinógeno, né? Sim, e outra coisa, meninas, que eu estava pensando na referência. Porque assim, ó, se a gente for levar em consideração o processo de aprendizagem nosso, e desde quando a gente começou a aprender e tudo mais, tudo é referência, né? Então, assim, quanto mais estapafúrdia aparecer a referência, entendeu? Eu sou de um tempo que, eu falo assim, sou tão antiga, mas assim, a gente virava para o design gráfico e falava assim, olha, eu quero uma pitada de Lewis Carroll aqui, eu quero um negócio assim, assim, assado. Aí a pessoa design viaja. Então, assim, eu gostei do que vocês falaram, assim, dessa coisa de potencializar mesmo, porque se você tem referências, você traz boas referências, e essa coisa da intencionalidade é muito legal,
tem a ver também, eu fico imaginando assim, desculpa se eu estou viajando demais, mas assim, é igual aprender outro idioma. Você pode até aprender a falar outro idioma, vai falar bobagem em outro idioma, ou você vai trazer um contexto elegante, fazer proposições interessantes e conexões assim diferentes. Então, assim, não sei, sabe, se eu pudesse dizer para as crianças, para as pessoas que estão. Gente, vamos pegar pesado na referência? Vocês acham que faz sentido esse negócio da referência, de você ser um curador de referência parruda, coisa bacana, para surpreender esse aluno, essa aluna lá? Porque, meu, se for pra fazer mais do mesmo, é melhor nem fazer, né? Faz sentido. Eu acho que ainda mais dentro do papel que hoje em dia a gente entende que a IA ocupa na nossa vida. E qual é o nosso papel diante disso? Que de repente seja curar, fazer a curadoria do que a IA trouxe para a gente de resultado para o que a gente pediu para ela. Se a gente não tiver as referências adequadas, se a gente não tiver repertório, a gente não vai saber se aquilo está bom, contextualizado, se aquilo está do jeito certo, do jeito que é importante para os nossos alunos ou não. Então, por exemplo, eu posso pedir ali para a IA, que seja ela qual for, colocar todo o contexto de taxonomia de Bloom para fazer a minha solução de aprendizagem e os objetivos de aprendizagem ali. E ele vai dar, eu tenho certeza que ele vai colocar todos os verbos na ordem correta e da forma correta no que a gente propor ali de solução de aprendizagem. Só que se eu não souber, não tiver repertório do que é a taxonomia de Bloom, do que para que ela serve, se aqueles verbos que ele colocou ali estão certos, tanto faz se ele fez certo ou não, né? Se eu só usar aquilo por usar, porque eu sei que de repente é a forma apropriada de criar os objetivos de aprendizagem, enfim, é, não vai ter relevância, né? Não vai fazer sentido. Eu não vou trazer o conhecimento ali para que aquilo faça sentido. Então, eu entendo que as referências e você ter esse acervo pessoal e mental faz total diferença na construção do conteúdo, seja usando IA ou não, né? Principalmente usando IA. Legal. E aqui, gente, desculpa, Ju, Não, traz aí para nós. só completando, acho que esse exemplo, né, que a Isa trouxe, é, é muito importante a gente pensar na elasticidade da capacidade que a gente tem de pensamento. E aí que eu acho que vem o potencial da substituição das pessoas que fazem mais do mesmo. Se eu não tenho essa capacidade de fazer conexões e de ampliar aquilo que a IA me traz como resultado, eu não vou ser substituído só pela ferramenta. Eu vou ser substituído por outra pessoa que consiga criar essas conexões. Então, ela potencializa, igual você falou no começo, ela potencializa a inteligência, mas ela também potencializa a burrice. Adoro vocês. Gente, a gente está transformando a experiência de aprendizagem das pessoas ou apenas juntando consumidores de conteúdo cada vez, uma coisa cada vez mais automatizada? O que vocês pensam disso aí? Olha, eu acho que depende muito de quem está na condução desse processo, sabe? Eu acho que, como a gente falou, a IA ela pode automatizar as superficialidades também. Uhum. Então, quanto mais superfície eu tenho, mais eu vou navegando nessa superfície. Mas eu também consigo entrar na profundidade, se eu tenho senso, se eu tenho referência, se eu tenho curadoria, se eu tenho um objetivo de aprendizagem. Você falou, né, do exemplo de aprendizagem da línguas, é que eu vou citar até o exemplo do meu marido. Ele aprendeu a falar alemão sozinho, sozinho, pegando no livrinho, fazendo exercício, usando técnicas de ensino de línguas. Mas nesse último ano, ele deu um salto de aprendizagem no alemão. Ele nunca teve um professor de alemão formal, mas ele deu um salto porque ele entendeu a mecânica de utilização da IA para conseguir aprender cada vez mais de uma forma mais acelerada. Então, enquanto antes ele precisava comprar um livro e correr atrás de informação didática, agora ele consegue transformar uma palavra em 5 frases diferentes, apontando as diferenças gramaticais, apontando o lugar que o olho dele precisa ir para aprender, e ele sozinho consegue aprofundar nesse conhecimento que ele está gerando ali junto com um assistente humano,
um assistente, mentira. Ele, humano, está usando um assistente virtual para potencializar aquilo que ele já faz. Então, assim, ele passou de um estudante autodirigido de uma língua para um cara que lê em alemão hoje. E foi um salto muito bizarro. Muito bom, Gilma. É interessantíssimo que você trouxe essa coisa do assistente. Ah, e também seu marido, né? O cara, o Isa Florido, o cara joga Go por hobby, entendeu? Então, é um cara diferenciado também. Muito bom. Eu acho que também no que a gente está vivendo hoje, de tantos cursos, influenciadores que fazem cursos abarrotados de as plataformas cheias de cursos e que você já nem sabe mais para que é tudo aquilo. Todo mundo vende o curso hoje em dia na internet. Claro, tem cursos muito relevantes, né? Não vou também tirar o mérito de pessoas que fazem diferença e né, que ensinam de fato conteúdos interessantes para os outros e que, enfim, influenciam de uma forma interessante, seja qual for o tipo de nicho, né? Mas que hoje em dia eu entendo que até mesmo para as faculdades a gente fica muito vendido para o tanto de horas que a gente consumiu. Então, se a gente assistiu toda a trilha de aprendizagem, se a gente viu tantos videoaulas, se a gente respondeu tantos questionários depois daquela videoaula, para depois receber um certificado, e aí sim a gente vira um consumidor de conteúdo como se fosse uma TikTokização de cursos e de aprendizagem, ao invés de você ter impacto ali na mudança seja de, sei lá, de comportamento ou de conhecimento, de aprender uma língua nova, por exemplo, um alemão, ou de repente sei lá, enfim, todos esses papos de coach, de fato, que vão impactar ali, seja no negócio ou de autoconhecimento, né? Conhecimento para a própria pessoa ali, ou para a empresa, ou para, enfim, seja qual for o nicho. E aí eu acho que tem esse lado muito de como está a realidade desse lugar dos cursos. Eu gostei do que você falou mesmo sobre a questão dos cursos. A gente tem ouvido em vários fóruns, assim, Juíza, essa questão das prateleiras. A gente também é de um tempo em que, vamos produtizar tudo, vamos oferecer uma solução que seja geral para todo mundo, não sei o quê. A gente tem percebido as organizações recuando um pouco desse formato aí por pura preguiça, porque é o que vocês falaram, a gente compra lá 500 cursos que no fim das contas não leva a nada. Eu fiquei pensando aqui, gente, naquele povo que gosta de cuspir conceito, gosta de cuspir máximas, gosta de ler 300 livros e ficar soltando conceito solto. A IA está conseguindo fazer isso. Agora, o passo 2 é como que isso dialoga com a realidade do negócio, como que isso dialoga com a nossa realidade, como que, por exemplo, esses 540 questões de um banco de questões tem a ver com um objetivo que, no fim, vai atender aquela necessidade instrucional. Porque eu fiquei pensando, olha, a gente levava de 5 a 6 horas para fazer um banco de questões parrudo para um cliente ou para uma instituição, para uma organização. Hoje a gente tem condição de pedir para o próprio aluno, para o próprio treinando, a aluna, fazer as perguntas a partir daquilo que ela aprendeu. Ela pode baixar em PDF todo aquele conteúdo, gerar um banco de questões com o uso de qualquer IA dessa aí, e vai ser muito mais efetivo do que ficar respondendo certo ou errado e feedback geral para tudo. Sabe assim, fico pensando nessas coisas. Cada vez mais o usuário é sujeito, entendeu? Inclusive, da gente virar a mesa e pedir para o usuário também cocriar com a gente. O que vocês acham dessa pira? Se o usuário não usar IA para cocriar junto, acho que está muito bom, né? Isso é Ou muito louco, usar né, IA não? ou usar IA de uma forma legal ali. Olha, super. Acho que a aprendizagem ela é feita disso, né? Ainda mais se a gente for pensar em sala de aula ou mesmo no EAD, que às vezes a gente esquece de colocar o aluno como participante, sujeito mesmo ativo da aprendizagem, né? Mesmo a gente usa não sei quantas milhões de metodologias ativas, mas às vezes a gente coloca ele como passivo, querendo ou não, né? A gente vai responder ali, vamos fazer uma criação juntos, mas às vezes não está chegando mesmo nesse espaço.
Mas eu acho super interessante, eu acho que é um caminho interessante, e que a IA pode Eu quero potencializar. aproveitar esse gancho aí da Florida e trazer um negócio para a pauta. A Ju trouxe que pode amplificar a burrice, né? Pode amplificar muita coisa. Inclusive pode amplificar os espaços, né? Então a gente tem aí a IA como co-criadora aí com o ser humano. E aí a minha dúvida fica no seguinte: será que a gente, com o uso da IA, a gente também não pode criar espaços ainda maiores, lacunas ainda maiores na conexão entre as pessoas? Como fica a colaboração, então, a criação entre os humanos, quando você reúne pessoas para um debate? Isso daí tem, como que pode ser essa questão? Ela vai ser substituída? Eu prefiro debater com uma máquina do que debater com outros humanos, porque assim, na nossa cultura, no Brasil, a gente já tem um certo pé atrás com quando se fala em debate, né? Naturalmente, isso vem desde das questões escolares. Na própria escola, a gente já tem aquele aspecto, não sei hoje na escola pública, né, se tem muita diferença para a pública e a privada, mas a gente já tem aí um certo pé atrás quando a coisa vai para o debate, por exemplo. Debate sobre questões polêmicas ou não, que seja. E aí a IA não pode aumentar ainda mais esse espaço, essa distância que a gente tem da questão do debate, da produtividade das coisas com relação ao debate? Como que vocês veem essa questão? Ó, eu não sei ainda, eu acho que eu quero pensar e ouvir um pouco da Ju, mas eu queria até botar mais fogo nessa lenha aí, porque eu acho que além desse espaço, também tem o motim de que a IA, querendo ou não, ela está se tornando algo essencial para a nossa vida. Assim, de repente, como um dia a gente não tinha eletricidade e agora temos e não conseguimos viver sem ela. E aí, pessoas que, por exemplo, não têm, comunidades que não têm eletricidade, são afastadas da sociedade. Então, acho também essa visão de como pessoas que não têm acesso, seja à internet ou que tenham acesso à internet de forma limitada, ou enfim, não sei com quais recursos, e que de repente não têm acesso a IA, o quanto elas vão ficar defasadas e o quanto isso também é um outro lugar de espaço e falta de democratização de acessos e que também vai limitar e vai afastar as pessoas. Não, perfeita. Eu acho que a gente chegou num passo de não retorno. Eu Uhum. acho que a IA já entrou e, assim, não tem como a gente voltar atrás. Não tem como tirar o plug da tomada e fingir que ela nunca esteve por perto. Porque ela está cada vez mais presente, ela está cada vez mais autônoma. O que a gente precisa é de regulação do mercado. E aí eu acho que essa provocação que a Lu traz dos espaços também tem sempre os dois lados, né? Quem que está conduzindo essa conversa? Quem que está conduzindo? Quem que está mediando esse espaço? Por que que ele está ficando amplo? Por que a lacuna está ficando maior? Eu também posso ver a amplidão nos acessos. A democratização dos acessos é justamente para que todos os pensamentos consigam coexistir. Então, eu posso ter uma pessoa que não queira ou não precise usar a IA no seu dia a dia, no seu cotidiano de trabalho. Eu tenho aquela que queira e que precise usar, eu tenho aquela que só quer usar e não pode usar no seu espaço de trabalho. Enfim, eu tenho uma gama gigantesca de possibilidades no mercado que há mais de 30 anos preza cada vez, e aí eu estou falando de coisa bem antes da IA aparecer, preza muito mais pela produtividade do que pelo processo. Uhum. Então, na verdade, não é a IA que está ampliando, é o mercado que abriu esse buraco, né? Então, assim, a IA ela só está respondendo ao que o mercado quer, como todas as outras ferramentas, como todas as metodologias ágeis que a gente tem. Uhum. Então, o que a gente foi construindo ao longo desse caminho, tipo, pós-industrialização? A gente quer cada vez virar um ano com mais lucro e menos esforço. Esse mais lucro e menos esforço
abriu a porta para a gente criar um monte de coisa para acelerar esse processo. E uma delas foi a inteligência artificial. Então, eu não vejo ela como, não vejo a IA como a possibilidade de propiciar alguma coisa. Eu acho que o mercado como um todo propicia isso, independente da IA existir ou não. E dá o direcionamento, né? Porque é isso que nem a gente falou no começo, a IA é um reflexo da nossa intenção, né? Exatamente. Estava pensando aqui numa brisa de comparar um pouco essa questão com o próprio capital, né? Que estava vendo esses dias, lendo a respeito, que o nosso sistema capitalista ele cria uma situação em que as pessoas detentoras dos meios de produção elas querem cada vez mais lucrar e aí os salários são cada vez mais baixos e isso gera uma falta de poder aquisitivo por parte das pessoas, o que acaba prejudicando a própria existência do capital, entendeu? Então é muito louco. A gente está falando, por exemplo, de uma exclusão às vezes intencional que não só depende da IA, mas da própria arquitetura do que vem a ser isso aqui que a gente chama de sociedade, e a gente fica imaginando, gente, assim, de verdade, penso da seguinte forma, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, e as pessoas que estão ouvindo a gente também pode trazer contrapontos, é sempre importante. E se a gente pensasse na lente, sabe? Porque eu fico imaginando, antes da IA, nós tínhamos o exercício de curar, de filtrar, de buscar, de tentar entender através dos meios que a gente tinha acesso para criar um raciocínio. Hoje a gente tem celeridade. A gente tem, por exemplo, como fazer um benchmark universal a respeito de um determinado tema ou dor. Mas antes a gente tinha essa coisa do, do buscar referência em outros, através de outros canais, entendeu? Fica mais simples para nós, porque é o que vocês falaram, não tem mais, não existe um ponto de retorno. Mas para nós que viemos antes da IA acontecer tal como ela está agora, a gente entende que, por exemplo, é possível você curar conteúdo através de outros canais, não só através da IA, sabe? E, de repente, trabalhar essa questão da lente, que eu fico muito preocupada. Quando eu, por exemplo, peço para a IA fazer uma pesquisa para mim ou trazer uma resposta, mas, ao mesmo tempo, aferir isso, consultar outros canais para ver se isso está ok ou se está acontecendo o que a Isa Florito falou, da alucinação aí total da parada, entendeu? Ah, mas eu quero botar mais fogo nesse parquinho aí. Ó. O que acontece? Quando a Ju trouxe, né? A IA veio para ficar, e também o mercado está exigindo determinados posicionamentos e soluções, né? Das consultorias, etc. Eu penso um pouco não, bastante o inverso disso. Eu entendo que da mesma forma que a gente está personalizando muito as soluções, por exemplo, eu não acredito em treinamento de prateleira. Eu acredito em treinamentos que existem uma pré-moldagem dele e a gente adapta a cultura do cliente. Se cada cliente tem a sua cultura, né? E quando a gente faz os projetos aqui educacionais, a gente entende que cada cliente tem um posicionamento diante do planeta, inclusive. Por exemplo, algumas empresas americanas podem não acreditar que tem que ter uma ESG dentro da empresa deles. Eles não acreditam que tem que ter cotas ambientais, por exemplo. Enquanto outras empresas acreditam que tem que ter. Então, assim, cada fator relevante para o planeta, para cada empresa e sua cultura, tem um posicionamento. Diante disso, o que acontece? A forma de utilização da IA para cada empresa, conforme a cultura, também é exposta de uma determinada forma. Nós interagimos recentemente, inclusive, com uma empresa que é uma multinacional, existe em vários países, só que culturalmente, ainda em nosso país, no Brasil, ela acredita que a IA não tem que ser o principal motor. Então, assim, meu ponto de vista, concordo com a Ju em partes, mas eu entendo que o direcionamento da IA, ela vai também com relação à cultura que a empresa tem. Como que ela implementa soluções lá dentro e como que ela vê, inclusive, a médio e longo prazo a utilização dessa ferramenta. Óbvio que ela vai se esbarrar com a IA em algum momento dos processos dela, seja para segurança de dados, seja para transmissão de conhecimento, enfim, tem várias pontas em que a IA pode se conectar, infinitas pontas, né? Mas quando se trata de aprendizagem, pode ser que culturalmente o cliente ainda não entenda que a IA tem que fazer parte desse processo.
Óbvio que dependendo como o nosso cliente, né, os nossos parceiros e clientes derem abertura para conexão com a IA, a gente pode ter abertura para colocar a IA para esse cliente da forma como a gente acha melhor. Só que o que é melhor para nós enquanto consultoria, será que está dentro da expectativa desse cliente? Talvez não. Então, acho que a melhor resposta na minha perspectiva é depende. Depende o quanto será dada abertura. Por exemplo, a IA pode ter um ápice agora, né? Tá explodindo agora em todos os setores, todo mundo interessado ou todo mundo com medo, uma parte com medo, uma parte interessada, uma parte curiosa, mas todo mundo conectado de alguma forma com essa solução, a inteligência artificial. Mas pode ser que daqui 5, 10 anos todo mundo já aderiu e se tornou normal, ou como pode ser também que ela deixou de ser natural, se descobriu várias falhas ou várias lacunas deixadas por ela e determinado segmento não aderiu de forma uniforme para essa solução, né? Então, eu acho que, voltando um pouquinho para a cultura, eu acho que a questão da cultura dos clientes impacta na decisão de como eu vou utilizar a IA, e também como as consultorias ou áreas internas, como o RH, por exemplo, vai permear a construção desse pensamento com base na IA lá dentro. Não sei, esse é meu pensamento e provocação. Ah, muito bom, Luciana. E aí já pega carona aqui com o que eu ia perguntar para vocês e fica aí com a gente, porque esse papo tá demais. Que é o seguinte, hein? Quem é que deve definir os limites éticos, então, da IA na educação? As pessoas que são designers, as lideranças, o próprio mercado? Qual é que é? Quem é que tem que decidir o bem usar dessa ferramenta? Mas eu acho que é um conjunto, assim, não tem um ou outro, assim, eu acho que é todo mundo em diálogo constante, porque a ética, ela não é uma diretriz isolada, né? Ela depende de construção coletiva, ela é um construto social, assim. Eu acho que todo mundo precisa ter consciência sobre como e quando usar a ferramenta dentro daquele contexto, dentro daquele limite estabelecido. Tem um ponto que até você trouxe como exemplo, que é, quando eu faço uma pesquisa na IA, como que eu vou saber se ela está certa ou está errada? Não vai saber se você não tiver o seu horizonte ampliado. E não é só dentro da IA que você precisa buscar, você precisa confirmar aquelas informações. A gente construindo aqui materiais acadêmicos, é impossível você ter um trabalho acadêmico hoje feito pela IA que você não se depara com uma referência bibliográfica que não existe. Ela alucina, né? Então, a gente não pode depender só dela. E aí eu concordo com o que ela falou, assim, depende de tudo, depende da cultura que você tá, e os dilemas éticos, eles também são culturais, né? O que a ética e o bom senso, eles precisam dar de mão dada. E eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, a gente precisa passar por uma regulação de mercado urgente, tem que ser uma pauta gigantesca. E tinha que ser uma pauta já de segurança de informação há quase 30 anos que a gente vem olhando isso acontecer e a coisa não se consolida, né? Então, quando fala de caminhos éticos, assim, de quem faz o quê, quem fala o quê, eu acho que tem que ser todo mundo. Não tem um ator isolado nessa situação para fazer isso acontecer sozinho. Eu concordo que é uma responsabilidade compartilhada também. Enquanto vocês iam dizendo, e principalmente nessa última fala da Ju, eu fiquei pensando também em quem que vai vigiar isso, né? Vigiar no sentido de ter regras e fazer esse controle, porque quando a gente pensa em inteligência artificial, eu acho que agora as coisas, e principalmente em questões midiáticas ou de redes sociais, ainda é um lugar muito terra sem lei. Eu acho que isso está mudando, mas para a inteligência artificial, acho que ainda é bem no início. Então, essa questão de dados, de proteção dos dados pessoais, e não só isso, mas então o que a Ju estava falando, né? Como você usa. Então, você vai usar para isso e você vai usar
com responsabilidade, você vai tentar assegurar com que aquela pessoa se comprometa a verificar a veracidade das informações, mas como que a gente vai fazer isso, né? Assim, acho que não tem como ser ingênuo achar que as pessoas vão cumprir isso, então a gente vai ter, dentro de uma empresa, por exemplo, regras para que ela seja utilizada, ou que seja utilizada da melhor forma, porque isso também faz parte da cultura da empresa, acho que também está inserido nesse processo. Ah, tem o negócio da cultura da empresa, mas você sabe que o bicho que o bagulho é louco, né, gente? Vocês sabem É, que a gente está sempre tramando. Pode até ter uma cultura institucionalizada, uma coisa que o pessoal combinou, que a pessoa pactuou, como que a gente vai usar. Mas assim, por fora, é lá fora que a vida acontece, né? Tem o ser humano. A gente gosta de brincar que essa coisa da cultura acontece, independente do que a gente faça, e é mesmo, né? Pode ser que a empresa A tenha uma forma de olhar para a inteligência artificial, enquanto os seus colaboradores estão tramando, naturalmente. e E ainda estava mais se a falando gente. sobre a evolução, Visa Florida. A gente está falando de inteligência generativa. E quando é, chegar na geral, aí o bagulho vai ficar é. louco. Ainda mais se a gente for pensar naquilo que a gente tinha comentado antes, né? Da IA nos trazer um lugar de conforto, de que aí você vicia em usar, né? Esse negócio alucinógeno. Então, também, né? Então, se de repente a sua empresa tem a cultura ou os comportamentos de você usar de uma certa forma, mas você não consegue mais ter autonomia para fazer. Seja a criação de conteúdo, que eu acho que é o que a gente mais está focando aqui de pensar a IA, ou seja, em qualquer outra instância que a IA pode te ajudar, se você não tem mais autonomia de fazer o seu processo, que seja criativo ou não, de forma o seu processo, a sua atuação como profissional ali, e você usar a IA de todo modo, então o que que vale a ética ali, ou o que vale a ética não, o que vale as leis da empresa, né? As regras da empresa em relação a essa ferramenta, né? Se você já não consegue mais fazer as coisas sozinha, porque eu acho que, querendo ou não, a gente está caminhando ali cada vez mais rápido para essa falta de autonomia nas nossas funções diárias, seja para usar a IA no trabalho ou não, né? Acho que a gente está perdendo um pouco, a gente vê mais casos das pessoas usando, acho que o chat GPT é o mais difundido para qualquer coisa, né? Para fazer uma lista de supermercado. E não me leve a mal, mas talvez a gente não precise de IA para isso, né? Sim, aí pega carona com a próxima pergunta que eu ia fazer para nós aqui, que é o seguinte. Essa personalização prometida pela IA, ela não corre o risco de virar tipo uma vigilância travestida de cuidado, tipo assim, eu vou usar aquela IA que é homologada, que é checada, que ela vai me proteger, e ali aí você está cerceando toda uma parada, ou você deixar de ir para a selva, entendeu? Que usar o chat GPT de forma indiscriminada tudo bem, anonimizar os dados, porque ninguém aqui é besta, dados confidenciais ou sensíveis numa IA. Eu espero, viu, pessoas ouvintes, que vocês que estejam nos ouvindo estejam tomando esses cuidados. Mas, eu vou usar a IA da minha empresa. Não é uma forma de vigiar? Nossa, total. Até porque existe uma fronteira muito tênue entre cuidado e controle, né? Uhum. E a gente tem que lembrar que é isso, a gente está dentro da empresa, então tudo que é produzido dentro daquela empresa, sob né, os códigos e as éticas dentro da empresa, pertence à empresa e não à pessoa pensante por trás daquilo, né? É como se você tivesse sua inteligência alugada para aquela entidade, empresa, então tudo que você produz também está dentro dela. É, Enfim, eu ia meio que elocubrar aqui, mas aí eu vou entrar num terreno muito É perigoso para a gente loucura, discutir Ju. É aqui. loucura, Ju. Mas eu acho que o grande desafio, assim, falando a real, é a gente garantir transparência, sabe? Consentimento e propósito, porque eu acho que tem muita coisa que a gente, que está na educação de base. Quando a Isa fala em LGPD, por exemplo, a gente não sabe usar, a gente não sabe ler contrato antes de assinar as coisas. Sim. E aí, com básico, a gente não sabe proteger, a gente não sabe a diferença entre dados sensíveis, e dados explícitos, a gente não sabe qual que é a diferença entre uma coisa e outra.
Então, eu acho que tem um problema que é muito maior e muito anterior a isso tudo, que é a educação de base. Que é como que eu lido com essa informação, sabe? Como que por exemplo, a gente critica muito, e aí também vou entrar aqui em outro lugar perigoso, mas vou abrir meu coração. A gente fala muito, é muito perigoso usar IA porque ela está tomando a água potável do planeta, que precisa de, né, bilhões e bilhões de litros de água para Sim. resfriar. Tá, mas é um servidor. Se você for fazer um exercício de olhar retrospectivamente, desde o primeiro uso de internet que você tem, você consegue identificar o que para você é o lixo eletrônico? O seu lixo eletrônico consome servidor também. E esse servidor que é necessário para guardar e assegurar arquivos que você não usa mais, que você nunca mais vai usar, também consome água. Então, assim, de onde que a gente está partindo? De onde que nasce essa educação base para a gente falar o que é certo, o que é errado no uso da ferramenta que a gente faz? Ai, que elegância. Ai, que elegância. Eu adorei isso aí. Que guarda relação com aquele povo não era militância. Ai, o canudo! Mas todo o resto da cadeia de produção tá toda zoada. Não, Exato. faz muito sentido, Ju, faz muito sentido esse negócio do resfriar. Inclusive, fiquei sabendo que até o olá, boa tarde que você dá para IA, isso gera um esforço, inclusive, de trabalho análogo à escravidão em alguns lugares aí, entendeu? Para o pessoal ficar moderando esse tipo de conversa na IA. E para ficar Babado. fazendo lista de supermercado na IA, entendeu? O buraco é mais embaixo, mas é isso, né? Vamos usar de uma forma consciente, querendo ou não. Eu lembrei agora, gente, de uma vez que eu estava numa empresa aí X, que aí teve um gestor que parou lá e fez uma reunião falando que era para proibir do pessoal de imprimir horóscopo diário na impressora da empresa, entendeu? Fiquei assim, pô, será que tem alguém que está imprimindo horóscopo na impressora da empresa, consumindo tinta e papel? Cara, tinha! E sabe qual foi a crítica dessa pessoa gestora? Falou assim, além de imprimir, ainda larga lá, entendeu? Então, eu fiquei pensando, realmente, a gente está usando aí a IA para fazer coisas esdrúxulas e às vezes. E aí também entra uma outra coisa também que é muito difícil de falar, que é a linha tênue que separa aquilo que presta e que não presta, o que é um conteúdo, né? Porque parece um negócio assim meio esquisito também. E aí, gente, eu queria perguntar um negócio para vocês aqui, que na verdade, é uma curiosidade minha até, que é a seguinte: a gente vai conseguir falar de criatividade no futuro, uma criatividade genuína? Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava na televisão e aí, fora de partido político, eu tenho preguiça, hein? Mas assim, eu estava vendo lá Caetano, Gil, Djavan, Chico, tal, pau, os caras cantando, os sons que eles cantam e tal, e ainda dizendo aquela musiquinha que não diz nada. O que vocês pensam disso? Eu estou muito pessimista. A gente vai conseguir falar em criatividade genuína com tantos algoritmos por trás da produção? Então, assim, imagina que a gente tem Caetano, Chico, Gil, esse povo, e outros também, tá? Na gringa aí e tal. A gente vai ter isso, ou vai ficar muito difícil com tantos algoritmos por trás dessas produções, da criação e tudo mais? Eu posso trazer uma perspectiva legal, talvez? Eu quero. Você fala aí de música, né? E aí, essa galera toda da MPB, bom, eu sou muito fã. E eu sei que eles têm muita referência, por exemplo, em Beatles, que marcou muita geração. Então, eu fico pensando assim, que a criatividade, que os caras são fenomenais, o que eles escrevem de poesia em formato de música, não tem o que a gente pensar, né? E não é da minha alçada, eu não conseguiria nem com uma IA super inteligente, eu acho. Ou talvez não teria essa coragem, essa audácia. Mas eu fico pensando que a criatividade, esse lado artístico e, enfim, tudo que fomenta o que a produção que eles fazem, não vem do zero, então tem referências. Então, eu acho que quando a gente busca a IA nesse lugar de dar base pra gente, então a gente estrutura essa base e ela coloca a base mesmo. A gente tem lugar para colocar nossa criatividade, sabe? Então, acho que ela pode ajudar e facilitar nisso. Então, ela geraria como se fosse uma matéria-prima para a gente lapidar. Então, talvez eu veja uma perspectiva legal em relação à criatividade nesse sentido. O que você acha, Ju? Faz sentido que você tem uma opinião um pouco mais pessimista?
Eu tenho uma opinião pessimista, mas não é nem por causa da IA, é por causa que eu acho que a gente não vai ter mais Mozarts e gênios que a gente já teve por aí. Eu acho que há muito tempo a gente deixou esse lado criativo um pouco de lado. Mas eu não acho que isso é um problema, não. Eu acho que a gente, na verdade, tem que entender onde termina o algoritmo e começa o olhar e a conexão que a gente é capaz de fazer na nossa inteligência, usando a nossa inteligência, né? Então, quando a gente interpreta e ressignifica, remixa o que já existe, a gente precisa encarar que a parceria da inteligência artificial, ela é uma ferramenta como papel e caneta. A gente precisa só aprender a usar isso a nosso favor. Então, e aí tem isso, né? O que que conecta com o humano? Só o humano conecta com o humano. Então, quando a gente fala de emoção, de contexto, de intenção, é o lado humano. Quando a gente está falando de métricas, dados, produtividade, etc., a gente está falando de máquina. Então, a gente tem que saber, a criatividade está justamente em saber usar essas duas coisas a favor de uma produção de um bem comum, assim. Muito bom. Don't let me down. Gente, você estava falando sobre essa questão de máquina aí, Ju, e aí quando você começou a fazer a distinção entre o que é máquina e o que é gente, o que é ser humano, eu fiquei pensando assim, então quando a gente encontra um discurso assim muito cheio de a gente tem que bater os KPIs, a gente tem que ver os indicadores, a gente tem que fazer isso e aquilo, e não olha para as pessoas, a gente está virando máquina, cara. Entendeu? Tipo assim, e aí eu acredito que isso tudo é muito interessante, porque sem indicadores e sem objetivos do negócio e uma forma de chegar a algum objetivo para manter a lojinha aberta, a fábrica funcionando, é importante, a gente precisa comer e pagar os boletos. Entretanto, a gente está precisando de mais humanidade, né, não? Sim, o tempo todo. O tempo todo. A gente está precisando olhar para as relações humanas de uma outra forma. E aí, quando eu falo, né, que eu estou muito nostálgica esses dias, assim. Eu estou pensando muito no que era 30 anos atrás, as lutas, né, os ciclos, que a gente vai passando. Eu estou vendo as coisas se repetirem com mais constância. Então, a gente está travando batalhas agora com a inteligência artificial que a gente já é, lutou lá atrás com a entrada das redes sociais no nosso dia a dia, com a entrada da internet no nosso dia a dia, né, com a entrada da luz elétrica, como a Isa trouxe aqui. Então, a gente está sempre travando uma batalha contra o artificial, né? E a gente está tão cheia de coisas artificiais do lado, que aquela famosa pergunta, quem é você na fila do pão, quem é você se você se desconectar das redes sociais por 20 dias? O que sobra, né? Quando você apaga as fotos, quando você apaga as fotos, quando você some das redes sociais, quando você desliga o seu celular, quando você não responde, o que que sobra? Tá faltando relação humana, tá faltando laço humano para gente. E isso é uma coisa que a IA não substitui. Tem gente que faz terapia com IA. Eu vi isso aí esses dias, achei mal barato, hein? E é, assim, tenebroso pensar numa coisa dessa. Tem gente que joga tarô com IA. Mas, ao mesmo tempo, por que que, né, a gente está se apartando das relações humanas? Será que é por causa da IA? Ou por outros motivos, né? Ou será porque as interações humanas estão uma porcaria e a IA tá até melhor? Quem E sabe? qual é a causa? Qual é a causa e qual é o desejo disso mudar? E qual a solução, né? Porque assim, vamos supor, você vai pagar 300 conto para fazer uma sessão, para a pessoa ficar falando que você tem que vencer, que você não venceu porque você não quis. Desculpa, cara, tu vai essa ideia com a Alexa, entendeu? Olha, o que eu mais tenho ouvido ultimamente é o pessoal falando assim, que é melhor falar com uma máquina do que falar com um humano, é melhor falar com um cachorro do que falar com um humano, é melhor falar com o periquito dele do que falar com um humano. Será que está havendo, a gente está criando artifícios
para a gente se preservar ou se defender da gente mesmo, será? Será que estamos criando mecanismos para a gente se distanciar da gente mesmo? Será que isso pode estar acontecendo? Eu acho que depende muito da sua perspectiva da sociedade, assim, eu acho que da forma, acho que talvez a gente entre um pouco de novo na discussão do capitalismo, né, da forma como as políticas e o nosso sistema coloca a gente, né? Então, de pensar um contra os outros, de ser esse lugar de que a gente não acredita mais na humanidade, aí acho que depende muito da perspectiva que a gente enxerga o mundo mesmo. Eu ainda boto muita fé nas relações humanas. Então, quando a Manu estava falando, por exemplo, daquilo da gente buscar a curadoria ou buscar as referências nos lugares certos, que a gente ia atrás de referências de livros e falava com alguém, e hoje em dia a gente talvez substitua isso por IA, eu ainda vejo o meu lugar, e aí relato pessoal, né, de que eu entendo a importância de buscar uma pessoa especialista, uma pessoa que eu tenho como referência, uma pessoa que eu sei que vai ser uma mentora ali, de repente, num assunto. Então, eu acho que vai Sim. muito de relações, de como a gente está inserido, de como a gente vê isso Sabe de o que uma você forma fez eu lembrar, pessoal. Florido? De um filme do Joaquim Fênix, chama She, ela em inglês, né? Uhum. E nesse filme ele se apaixona por uma inteligência artificial. Ele acha que ele é o único, porque eu acho que quando a pessoa se propõe a conversar com uma inteligência artificial, achando que ela vai ouvir você, ela vai te compreender como ninguém, e ela vai despender ali um tempo, né? Privado e direcionado somente a você. E aí ele tem todo esse pensamento que ele é exclusivo para aquela inteligência artificial. E durante todo o filme eles têm aquela relação, né, utópica ali, de que ela é o amor da vida dele e vice-versa. Só que chega dado momento em que ele cai na real quando ela diz assim. Ele falou assim: Você está falando só comigo nesse momento? Não, eu estou falando mais com 1 bilhão de pessoas. Então, nesse momento, ele cai em si, percebendo que ele não é único para ela. E que essa unicidade, e aqui vem uma provocação também, outra, né? Que a gente só se sente único no amor humano, quando você se relaciona com outro humano. E aí essa coisa de eu ser única para uma pessoa e vice-versa, você não pode ter numa relação com uma máquina. É porque ela consegue fazer coisas simultâneas. Então, isso quer dizer que você não é único ou única, né? Então, acho que esse filme ele mostra muito a questão da ilusão numa parte dessa nossa relação com a IA, essa ilusão que a gente está criando e essa expectativa sem base, né? Que a gente está criando em cima de uma máquina, que ela não vai dar essa privacidade e também não vai nos dar exclusividade, exatamente. Uma Essa hora descobre, exclusividade. uma hora descobre então que esse relacionamento é relacionamento tóxico, talvez. Olha, dependendo da relação que a pessoa estabelecer É. com a IA, pode Uma ser muito hora. mais do que tóxico. Nada que o ser humano não fez, né? Teve a menina lá que a gente viu o documentário que passa na Amazon Prime, da menina que o cara fala, ai, vou me matar, não sei o quê. Aí vai, quer saber? Faz mesmo, entendeu? Aí a menina foi a julgamento, foi um babado lá nos Estados Unidos. A menina mandou uma mensagem pra ele e ela começou a insistir com o cara. E aí, cara, que hora que vai ser o negócio aí que você falou que ia fazer? Vamos lá, se agite. Enfim, mas é uma provocação importante, e assim, Luciana falou sobre unicidade, a Isa trouxe essa questão de olhar para a máquina e para a potencialidade humana de uma forma tão bonita, né? Tão bom ver uma pessoa pensar assim também. E aí eu estava lembrando aqui, a gente estava falando de Gil, né? Estava lembrando daquela música, chama Queremos Saber. Vocês já ouviram essa música, Queremos Saber? Uhum. E fala um pouco sobre essa questão de ilusão aí, essa ilusão do poder. E a gente quer viver num mundo confiante no futuro. Essa é a letra de Gil, né? Um cara que adotou a bondade radical, de olhar para o mundo de uma forma diferente e tudo mais. Mas assim, gente, olha, o papo tá maravilhoso, não sei o que fazer aqui. Mas eu queria saber o seguinte:
Se as pessoas ouvintes, elas quiserem continuar essa conversa com vocês, como é que elas fazem para localizá-las? E Ju, fala um pouquinho aí sobre a Nova, para o povo que está ouvindo a gente também. Então, como é que elas podem continuar essa conversa com vocês, Isa e Juliana? Bom, vou começar e a Ju encerra, então. Beleza. Pode me acessar pelo LinkedIn, acho que é o canal mais prático de me achar. Isabela com S, dois L's, Florido Menoita. E tô com o chat aberto aí para conversar e sempre disponível para ter relações humanas no bom sentido e com muita conversa, muita troca de ideias. Eu adoro poder exercitar meu cérebro e meu lado criativo e reflexivo para essas ideias e outras, tantas mais. Muito obrigada, viu? Bom, eu também estou no LinkedIn como Juliana Junqueira, estou aí à frente da Nova, junto com meu sócio, o Vitor. A gente projetou a Nova para ser uma empresa de criatividade voltada para treinamento, para experiências de aprendizagem que consiga potencializar futuros. Então, a gente está sempre colocando uma pílula. Na internet vocês encontram como Estúdio Nova, no Instagram como Nova_Estúdio. A gente se propõe a usar essas ferramentas em prol da experiência humana para a gente potencializar futuros. E a gente está falando muito sobre isso, muito sobre o uso de automação nos processos que forem repetitivos, sim. Muita criatividade na criação de conexões e de experiências. E muita força de vontade para a gente transformar o ser humano, transformar a educação, para que a gente consiga viver futuros possíveis. Então, é sempre um prazer conversar com vocês, como eu disse, é bom trocar essas ideias, estou sempre aberta, e é isso, gente. Obrigada pelo bate-papo. Ju, obrigada a nós. Isa, obrigada, muito obrigada pela participação de vocês. E um adendo aí sobre essa questão da Nova, viu? Eu troquei ideia com o Noah. Eu te mandei o print, não mandei, Ju, falando um pouquinho sobre o Noah. Cara, eu comecei a conversar e aí ele me respondeu, ou ele ou ela, enfim, a criatura me respondeu. Isa Florido, maravilhoso. O negócio é o seguinte, a trama é a seguinte, você conversa com a pessoa e ela meio que deu uma stalkeada em mim. Não é possível, Ju, porque falou comigo como se fosse uma pessoa, meu. O Noah é nosso agente conversacional, a gente tem uma proposta, isso inclusive é uma aposta que a gente tem nos processos educacionais. Quando você é capaz de argumentar e criar uma conexão de diálogo e uma linha de raciocínio em cima daquilo que você precisa se aprofundar, o agente conversacional é uma boa ferramenta para aprofundar esse conhecimento. Então, e aí, quando a gente foi criar o site da Nova, a gente pensou, putz, por que a gente não explora isso que a gente acredita como se fosse um portfólio mesmo, né? Então, o Noah é o nosso assistente virtual, a gente faz tudo, inclusive ele está no comando das nossas redes sociais nesse momento. E é isso, assim, é para realmente a gente testar e ver que não é um bicho de 7 cabeças, é possível aprofundar conhecimento. E o agente conversacional é isso, né? A gente alimenta ele com a informação que a gente quer passar e ele vai se adequando ao seu ritmo, aos seus vícios de linguagem. E tá sendo uma experiência muito gostosa transformar todos os nossos sonhos em potências dentro da educação corporativa. Maravilha, maravilha. E Noah é o nome do filho da Michelle, viu? Vou contar para ela. Meninas, eu agradeço demais o papo com vocês, foi maravilhoso. E eu deixo aqui uma mensagem de que a gente continue sempre a debater entre humanos sobre a potência da inteligência artificial. Então é o que eu desejo aí, deixar esse aberto esse espaço para o debate aberto para sempre. Obrigada, viu? Obrigada, eu adorei o convite, foi muito bom o nosso papo aqui. Obrigada, Ju. Obrigada, Luciana. Obrigada. Até logo. Tchau. Um beijo, gente. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau.